Oi, deputada Júlia, bom dia. Bom dia, Denis. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Sempre um prazer estar com vocês. Acompanhamos pelas suas redes sociais o movimento por lá, a presença de muitos colegas seus, deputados, né, estaduais, federais, governador Jorginho Melo, presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente. Suas impressões do que você viu lá na Argentina, Júlia? Também estava o governador Tarcísio, o governador do Rio também, Cláudio Castro, vários senadores, bem prestigiado. Eu fiquei impressionada, fazia muito tempo que eu não ia para Buenos Aires, sabe, Denis? E eu fiquei impressionada primeiro com... Buenos Aires sempre foi considerado uma capital muito charmosa. E a gente viu que as ruas estavam muito sujas, com muito cheiro ruim. Enfim, a gente viu de cara já logo a decadência da cidade. E o povo argentino está muito esperançoso com esse novo presidente, com Javier Milei, que eu já tive a oportunidade de conhecer em 2022 aqui no Brasil, Eduardo Bolsonaro, que é um grande articulador nesse sentido para a direita, né? Ele tem várias conexões internacionais, tanto é que ele que mediou a vinda do Viktor Orbán para a posse do Milei. O Viktor Orbán, ele é o primeiro-ministro da Hungria. Então eu conheci ele em 2022 num evento do Eduardo no CIPEC, em Campinas. Estava ele e o Cássio. O Cássio é do Chile, é o que eles chamam de Bolsonaro chileno. E eu perguntei, quem é esse cara? Porque o cabelo dele chama atenção, né, Denis? Chama. Meio estranho. Daí eu falei, quem é esse cara, Eduardo? Ele falou, esse cara será o próximo presidente da Argentina. Eu falei, tá. Daí, realmente, né, ele virou o presidente da Argentina. E com um discurso muito duro, dizendo, né, eu gostei muito do discurso dele ontem, em que ele diz que ele prefere uma verdade incômoda a mentiras bonitinhas, né, que a esquerda vende muitas mentiras fofas, bonitinhas, de igualdade, de que todo mundo vai viver num mundo utópico, sem violência, ganhando todo mundo a mesma coisa, mas esse dia nunca chega. Enquanto isso, eles vão metendo a mão no nosso bolso, fazendo o que eu chamo de espoliação legalizada, né, transformando essa retirada de dinheiro do nosso bolso por vias legais, né, por isso que eu chamo de espoliação legalizada, e esse dia nunca chega. Então, por muitos, muitos anos, a Argentina acreditou nessas mentiras fofas da esquerda. E olha o que chegou, 142% de inflação. Sendo que, se você considerar que após a Segunda Guerra Mundial, a Argentina era a quinta economia mundial, não é das Américas, não é da América do Sul, mundial, e hoje está um país economicamente em frangalhos, em que você vai pagar, por exemplo, uma conta num restaurante, uma conta simples, é um caos, porque você tem que andar com várias notas, tem alguns lugares que não aceitam cartão por causa da inflação, né? Se você for esperar para receber, pode ser outro valor. Enfim, existe uma economia paralela acontecendo na Argentina, né? Tem um câmbio oficial, tem um câmbio não oficial, e isso tudo é fruto de uma regulação, ou seria desregulação estatal muito grande. Os argentinos empobreceram muito ao longo dos anos. E o que mais me chamou a atenção, Denis, foi que com tudo isso, o Milei ganhou somente com 55%. Ou seja, o outro lado, que foi o responsável pelo empobrecimento da nação, teve muito voto ainda. E por isso que eu sempre falo que o esclarecimento do cidadão, no caso nosso aqui brasileiro, e lá o argentino, é o nosso principal objetivo, certo? Porque a gente precisa entender e às vezes se despir das paixões. Porque, por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro é grosso. Mas, pô, o cara tava fazendo um ótimo governo, um governo austero. Não, mas o amor vai vencer. Nós vamos ver depois de 4 anos se o amor venceu no Brasil. Se o Brasil não vai empobrecer, se nossa inflação não vai aumentar, se os nossos negócios não vão ficar estagnados, como aconteceu na Argentina. Então você tem que, o cidadão tem que saber analisar que tipo de gestão ele quer. Quem que você quer colocar cuidando do dinheiro dos nossos impostos, que são muitos.
E mesmo assim, tem gente que apoiou lá na Argentina o outro lado que deixou o país empobrecido. E aí eu perguntei para um Uber, né? Todo lugar que a gente viaja, o Uber ou o táxi é sempre o termômetro. Você conversa como quem não quer nada. Por que que ainda o outro lado, o Massa, que foi o ministro da Economia, né? Do Alberto Fernandes, por que que ele teve tanto voto? Aí a pessoa me respondeu, por medo. Porque fizeram uma propaganda contra o Milei com medo, dizendo que ele ia acabar com o direito das mulheres, só porque ele falou que ia acabar com o Ministério das Mulheres. Porque muitas pessoas, muitas gerações já se acostumaram a viver do Estado, de assistencialismo, ou mesmo viver empobrecidos com muitos impostos. E por medo, eles fizeram uma propaganda de que o Javier Milei ia acabar com tudo, que ele era uma pessoa ruim. Então, o socialismo, o comunismo, ele paralisa as pessoas pelo medo. Então, por isso que a maior arma que eu falo, eu que sou uma defensora das armas de verdade, mas a maior arma da população é a informação deles. Ô Júlia, como é que, no seu entendimento, vão ficar as relações comerciais entre Brasil e Argentina? Porque havia uma preocupação nesse sentido em função desse viés ideológico, o Milei com um olhar, o Lula com outro. Como é que vão ficar essas relações comerciais, pelo que você percebeu por lá? Olha, o Milei, ele é um libertário, não é nem liberal, mas ele vai tratar com o Brasil, né? O Brasil é um mega importante... como é que eu vou falar, país para eles manterem as relações comerciais. Ele pode discordar da maneira que o Lula está fazendo a gestão do país, que está fazendo, com certeza, contra tudo aquilo que o Milei defende. Porém, ele não pode não fazer relação com o Brasil. É isso que ficou demonstrado, inclusive, quando o Milei convidou o Lula para comparecer à posse dele. Porque ele hoje, ele não é só um candidato, ele é um chefe de Estado, certo? Então, eu penso nada mais elegante do que convidar. Quem se recusou aí à posse dele e aí demonstrou uma imaturidade, uma ideologia acima, inclusive, de relações comerciais, foi o Lula, que diz que é o democrático, que diz que conversa com todo mundo. Ele não foi. Ele foi convidado, Denis. O Milei convidou, ele não foi. Eu ouvi de jornalistas que frequentam o Palácio do Planalto, e a gente conversa lá nos bastidores da Câmara, que ele não foi por medo de ser excluído, porque sabe que Milei gosta de Bolsonaro e também tinha convidado o Bolsonaro. Então parece que isso foram conversas de bastidores em Brasília, que se falava no Palácio do Planalto, que o Lula foi, como é que eu vou falar, aconselhado a não ir. Porque, por exemplo... Milei poderia dar um cumprimento super efusivo para Jair Bolsonaro, como fez, como se amigos, né, demonstrando uma amizade, que na verdade o Milei ele é amigo do Eduardo Bolsonaro, né, sempre teve muita relação e consequentemente do Jair. E para o Lula ficasse um negócio mais frio. Mas mesmo assim, ele como chefe de Estado, enfim, deveria ter ido, demonstrou imaturidade, demonstrou que a ideologia dele está acima do país, do Brasil, e isso não é perfil para um cara que se diz, como ele, que o amor venceu e que é democrata. Deputada, obrigado pela atenção conosco. Eu estou recebendo aqui no estúdio a sua colega Giovânia Tsar, que vai conversar conosco na sequência, e a pauta com a deputada Giovânia. Até peço a sua opinião também, é sobre a questão, e a senhora vai ser convidada mais adiante para uma fala mais esmiuçada a respeito, e sobre a desoneração da folha de pagamento, porque nós estamos aqui trazendo a preocupação de empreendedores, empresários que estão inquietos, estão assustados, inclusive, com o procedimento recente do presidente Lula e com o que vai acontecer daqui por diante, viu, Júlia? Vai ser o nosso tema aqui com a deputada Giovânia, mas de antemão queria uma opinião sua já sobre em que pé estamos nessa questão da desoneração, se temos a esperança ainda de salvar esses empregos que irão embora caso a desoneração vá para o espaço também, deputada. Creio que nós vamos derrubar o veto. A deputada Giovânia deve estar sabendo disso, inclusive do clima que está na Câmara, né? Queria, inclusive, mandar um abraço para a deputada Giovânia, que é uma grande parceira lá, tem votado com a oposição, e esses dias eu liguei para ela porque a gente tinha a votação da questão do requerimento de urgência que ia derrubar o decreto desarmamentista do Lula,
né? E ela falou, não, já vou votar aqui, eu já ia votar assim, então ela tem sido uma grande parceira lá, agradecer, e é o clima na Câmara dos Deputados é que nós vamos derrubar o veto aí da desoneração da folha de pagamento. E eu espero que as pessoas que fizeram o L, que votaram pelo amor, pela democracia, estejam vendo o que esse governo está fazendo, acabando com os empregos. Deputada, obrigado e em breve vamos contactá-la para falar especificamente da desoneração. Até uma próxima, um bom trabalho. Um abraço para ti, um abraço para os teus ouvintes e para a deputada Giovânia de Sá também.